A Deslimites enxerga a mediação como uma ação que conecta sensibilidades. Conecta as sensibilidades trazidas por uma obra de arte e as sensibilidades trazidas pelas pessoas que estão presenciando e experimentando esse momento da arte acontecer. A ideia é justamente pensar esse lugar da arte e da cultura e como as pessoas se relacionam com isso. Como é que a mediação ela vai estimular, potencializar o desdobramento que essas pessoas podem ter a partir do momento que apreciam uma obra artística, né? Então, o trabalho da gente apenas é pensar como isso pode conectar com isso e criar um fio entre essas duas coisas. Então, a ideia é permear, é estimular que essa coisa se amplie, que ela consiga fazer novas conexões, que ela se relacione com essa obra de outras maneiras. São várias pessoas vendo a mesma obra, mas tendo percepções diferenciadas, e isso também é trocado e é construído. E a mediação, então, é um fio que conecta e que tenta ver, nesse campo imenso de coisas que uma obra de arte pode trazer, quais desses elos podem ser conectados com esse imenso leque de coisas que as pessoas trazem como repertório de vida. A gente acredita nesse lugar do saber como ponto de partida de qualquer ação de mediação. Nós estamos oferecendo um serviço que é um direito. E é um direito porque ele dá ao ser humano, volta ao ser humano, a capacidade de refletir sobre a sua vida. Então a gente está cada vez mais vivendo espaços controlados. E em cada um desses espaços a gente só tem pequenas brechas para achar formas de ser diferente, de se colocar, de ser individual, de colocar sua autonomia, de colocar seu ambiente. A arte é justamente o espaço para ser plenamente autônomo, diferente, reflexivo sobre qualquer questão que a cada um de nós ocupa. A arte está no mundo para abrir brechas, para esse lugar de empurrar as fronteiras, para a gente repensar nosso modo de ser, nosso modo de fazer, de se é isso mesmo que a gente quer, para onde que a gente está indo. Não quer dizer que isso não possa ser transportado a outros ambientes, mas a arte é isso que ela faz. É esse o lugar no mundo, é para isso que ela existe. Quando um cidadão tem acesso constante e cria uma familiaridade com as artes, com a modo de fazer arte, com a produção criativa, ele desenvolve, primeiro, a noção de que as coisas não são só de um jeito, que elas podem ser desse jeito, e desse jeito, e desse jeito. Então, ele começa a ter um leque de opções de como pode agir no mundo. Isso é fundamental na sociedade atual. Isso é fundamental no cidadão atual. Que ele possa se entender como um ser que vai produzir também sua própria realidade. Claro que a gente tem limites, claro que a gente tem regras, mas dentro de cada um desses, a possibilidade de a gente enxergar quais são todas as formas de entrar nessa caixa e de como a gente pode pensar fora dessa caixa. É o que as artes desenvolvem como seu motivo de ser, esse motivo de viver. Eu tenho uma adolescente de 15 anos que está se confrontando com um problema social na escola. Se ela tem outras ferramentas que permitam a ela olhar para esse problema de uma forma mais arejada, ela pode, talvez, eleger uma coisa inusitada dentro dessa circunstância concreta. Então, eu acho que o exercício de praticar uma forma criativa de estar no mundo, ela beneficia a sua forma de viver. Ela modifica a sua forma de viver e de ver o mundo. E a familiaridade com diversos tipos de artes, de alguma forma, age nesse nível da metáfora da possibilidade da diversidade de coisas, da diversidade de abordagens da vida. Interessante também é esse lugar que a gente quer colocar, que é o lugar do saber. Todo mundo sabe. Eu acho que é o que a gente quer conectar, quer potencializar, quer estimular, quer construir. Em um diálogo constante com a obra, com o artista, com mediadores e com as pessoas que a gente vai fazer mediação. Já tem muitos não saberes em outros espaços e a gente quer justamente não fazer isso. E esse entendimento de que as pessoas têm muita coisa e como é que se faz essas relações, como é que a gente consegue estabelecer conexões, como é que a gente potencializa essa expansão do que já se tem também. A gente vê muito retorno imediato, né?
É um olhar de uma criança, uma indagação de um adulto, enfim. Então não é uma coisa que a gente precisa de anos para ter um retorno também. Isso é uma motivação contínua. A cada trabalho você tem um retorno daquele processo e do que transforma naquele processo, né? E tem outras coisas que a gente nunca vai saber, que com certeza é um processo de transformação e de relação que você se dá conta talvez em outro momento, mas transforma, né? Conecta e dá autonomia também. Então é algo que eles conseguem construir sozinhos, juntos com... Existem determinadas linguagens artísticas que são muito mais vistas do que outras. Baianamente a gente se relaciona muito diretamente com a música, e as outras linguagens elas ficam um pouco mais na periferia das coisas, como se fosse um lugar para poucas pessoas acessarem. E eu acho que isso é um erro, um equívoco. Talvez a mediação nesse momento seja o lugar de conectar outras formas de linguagens artísticas, culturais. Na contemporaneidade, estamos enfrentando um problema de esvaziamento da relação entre obra e pessoas. O sistema das artes criou vários mitos sobre como a gente devia se relacionar com a obra de arte. E esses vários mitos, ao invés de aproximar, foram afastando as pessoas. Só separou o potencial das artes para a vida das pessoas. A Deslimites, com esse lugar de investigação constante, de criação constante também, a gente coloca o artista naquele lugar do não saber, porque é um desafio, não do não saber, mas do não saber enquanto desafio, e das pessoas que estão ali interagindo com essa obra, de um lugar de saber, de sim, a partir do que eu vivi, da minha história e de tudo isso, como eu dialogo com isso, né? Então a gente não parte de nenhum pressuposto que as pessoas precisam saber a história do artista, ou por que ele criou, ou de onde surgiu. Essas coisas podem ser agregadas, podem fazer parte desse fio, mas elas não são fundamentais para a gente se relacionar com a materialidade daquela obra de arte que a gente está observando. Quase uma inversão, né? Porque geralmente quem sabe é o artista e as pessoas que estão ali não sabem ou vão para lá para aprender algo. Então, esse lugar da troca de papéis, que na verdade não é uma troca, mas é algo que se complementa. É só mover um pouco esse lugar do artista que sempre está aqui para cá e esse lugar do público que sempre está aqui para cá. Então, essa inversão ela termina que se complementa num processo de construção de novos entendimentos do mundo mesmo. De alguma forma, isso empodera o espectador. Isso traz poder ao momento da presença, ao momento em que eu estou aí na frente daquela obra, com toda a minha bagagem estética, artística, social, política, econômica. Um ser humano complexo, com milhões de questões, desde que eu sou pequenininho até que eu sou velho. Eu mantenho essa complexidade, e essa complexidade se relaciona com a complexidade da obra de arte, que, criada por seres humanos, também traz um monte de outras coisas. Criar sempre novas formas, novas estratégias, novos recursos, dialogar com outras linguagens, com várias linguagens. É esse lugar do Deslimites que a gente busca, pensando sempre obra, pessoas, público e o que é possível. Qual é o melhor recurso, a melhor ferramenta que a gente tem para conectar esses dois lugares que se complementam todo o tempo, né? E aí conhecer o artista é um plus. E aí saber por que ele criou é um plus. E aí conhecer qual é essa tendência artística é um plus. Mas eu já tenho a base que eu sou um ser humano que percebe o mundo. E essa minha percepção cria meu repertório. E com esse repertório é que a gente trabalha. A gente trabalha com o repertório que a criança tem, que o adolescente tem, que o adulto tem, que a pessoa da terceira idade tem. A gente ainda chama público porque não tem outro nome, mas assim, é um lugar que a gente tenta permear de outra maneira, né? É um nome que a gente precisa inventar, né? Porque o público é como se fosse um lugar passivo, que vai ali apreciar a obra e ponto, né? E a gente acredita que a obra artística, ela se constrói com as pessoas que estão ali naquele momento. Só entender esse lugar das pessoas que apreciam essa obra de maneira diferenciada, a gente também já pensa a mediação de uma maneira que não é informacional, por exemplo.
A gente não pensa em dizer quem é o artista ou porque a obra surgiu. Não é só isso, mas é as pessoas que vão assistir, que vão participar e construir essa obra conjunta, quais são as conexões que elas podem fazer. Isso pra gente é mais importante, né? Quais são os desdobramentos, onde isso vai chegar. A gente tem uma relação, constrói uma relação particular com o artista, no sentido em que a gente instiga ele a pensar nessa relação com quem está assistindo ele. O que ele quer disso? Como é que ele se coloca? Até onde ele não tinha pensado nisso, mas agora vai pensar? Como é essa obra para crianças? Como é essa obra para senhores mais velhos? Como é essa obra para empresários? Como essa obra para estudantes da escola? De alguma forma, o coloca num lugar onde ele retorna a se pensar como um mobilizador social, como um mobilizador político. Cria uma obra, um espetáculo, uma pintura para gerar reverberações. E como essas reverberações a gente pode instigá-las, é uma construção que faz junto com o artista. Numa época onde muitos artistas deixaram de se fazer essa pergunta, onde muitos artistas se preocupam apenas pela criação e o resto depende de outras cadeias produtivas. Traz o artista para dentro do processo. Como esse artista se envolve com quem está olhando para ele é uma grande questão, porque de novo aparecem pessoas com pessoas. E elas em relação. Então a Deslimites, inclusive, vem trazendo para os artistas um outro ambiente de trabalho. Um ambiente onde ele não está sendo visto só por artistas, ele está sendo visto por outras pessoas. E eles, em geral, valorizam muito essa oportunidade, esse momento, esse desafio. Os artistas e as obras estão aí para serem apreendidas, disseminadas e difundidas, mas não só como produtos, sino como momentos de relação que vão construir outras relações. Então a gente não pensa a obra como um produto, não pensa o artista só como um trabalhador, a gente pensa em que eles são dispositivos que ativam outras relações. E é isso que é mais importante. Como a gente pode criar uma relação cidadã que ela utiliza essa ferramenta artística e essas noções e ideias criativas para traçar novos e novos caminhos de relação. Esse nome, inclusive, né, Deslimites, vem de uma pessoa que adora brincar com palavras, construir novas palavras, reinventar limites, né? O Manuel de Barros, ele traz justamente essa brincadeira, reinventar espaços, limites, criar brechas. Então, a gente se apropria desse lugar, dessa palavra, para tentar dizer algo que realmente não existe uma outra palavra para dizer, dos deslimites dessas novas brechas, novas conexões, dessa invenção constante de mediar.